Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar, amados de Deus. E é nesta certeza deste Espírito que vem em nosso auxílio que nós queremos abrir o nosso coração para acolher a palavra do Senhor, que é para nós, palavra que salva, palavra que transforma, palavra que vem de encontro a tudo aquilo que o coração do homem necessita para se orientar e para poder ser conduzido pelo nosso Mestre. Então hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de Mateus 12, 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós podemos observar que no início do Evangelho, nós vemos aqui que Jesus estava falando às multidões. Sendo assim, se ele estava falando, existia um povo que estava ouvindo, né? Então Jesus falava às multidões. Jesus fala ao seu povo. Jesus fala a cada um de nós. E quanto ele falava, então se aproximou, né? Ali, como diz o Evangelho: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" São todos aqueles que fazem a minha vontade. Então você percebe que o segundo ponto do Evangelho é que estavam ali de fora a mãe e os irmãos que queriam falar com Jesus. O que significa isso? Aqueles que procuram a Deus, aqueles que desejam falar com Deus, aqueles que desejam ouvir a Deus. É a oração, né? A vida de oração, né? Aquele povo que quer falar, mas aquele povo também que escuta. Então Jesus faz esta observação, não diminuindo Nossa Senhora. Nós já refletimos sobre isso no Evangelho da semana passada, né? Que para a gente entender o que Jesus está dizendo, quando ele se refere à mãe, os irmãos, ele está dizendo todos aqueles que dão o seu sim, e não só dão o seu sim, mas aqueles que buscam fazerem tudo a minha vontade. Esses são parte comigo. Esses são membros da minha família, né? Não foi isso que aconteceu com Nossa Senhora lá no dia da Anunciação, né? Ela foi visitada pelo anjo. O anjo visitou Nossa Senhora e fez a ela uma proposta, né? Que ela haveria sido escolhida por Deus para ser a mãe do seu Senhor. Mas como isso se dará, né? Eu não conheço homem nenhum. Então o anjo diz a ela que é por meio do Espírito Santo. E qual é a resposta de Nossa Senhora? Sim. Um dia Deus nos visitou. A graça de Deus nos visitou, né? O seu amor, a sua palavra.
O seu anúncio chegou até nós, chegou até o nosso coração. Entrou ali no quarto, na intimidade da nossa vida. Entrou ali na nossa casa, fechada. Ou seja, entrou naquele lugar fechado. E encontrou em nós lugar, encontrou em nós voz. E nos fez uma pergunta. Tu és escolhido. Eu te chamo a me seguir. Eu te chamo a fazer a minha vontade. Mas é bonito que Jesus, ele nos leva a olhar para a mãe e para os irmãos. Por quê? Porque desde o sim de Maria, da Anunciação, ela até aquele momento, presente momento, ela continuou a fazer a vontade de Deus. Então não basta dizer sim, né? É um sim que precisa nos fazer entender a vontade de Deus e vivê-la. E é por isso, amados irmãos, que nós ouvimos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos coloca no caminho da vontade de Deus, nos torna discípulos, nos torna seguidores do seu evangelho. E é por isso que nós vivemos a nossa vida sacramental, essencial, para que possamos todos os dias firmar o nosso sim. É assim que nós vamos fazendo a vontade de Deus, ouvindo enquanto ele falava no meio da multidão. Ele falava para um povo que deseja escutar. E aí, multidão, povo de Deus, como esta palavra tem chegado a nós, né? Por que nós conhecemos a palavra de Deus? Só para saber a verdade da palavra de Deus? Não. Para conhecê-la e deixar que ela oriente a nossa vida. Por isso que nós temos que ouvir o Mestre. Por isso que nós temos que saber o que o Mestre deseja. Porque todos aqueles que fazem parte da minha família são aqueles que me escutam e colocam em prática a minha vontade. Então não adianta nada andar com Jesus, não ouvir e não ser obediente. Adianta? Não, né? Obediente o quê? Aos mandamentos. Porque ele já disse que era necessário, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a multidão ouvia o que Jesus falava. Ouvia. Então nós temos que nos perguntar, estamos ouvindo a palavra de Deus ao ponto de deixar que ela seja o condutor da nossa vida? Quem são os meus irmãos e minha mãe? É aquele que escuta e põe em prática a minha palavra. Isso nos torna parte do Cristo. Isso nos faz comunhão com o próprio Cristo. Isso vai nos tornando semelhantes. O que é fazer parte da família? Nos tornar iguais, semelhantes nos gestos, nas atitudes, nas ações. Por isso se torna irmão, por isso se torna mãe, porque é parte de um todo, em semelhança. Nós vamos nos tornando iguais a Deus. Olha, aqui Deus nos chama a viver. Olha o convite do Senhor para nós. Então nós ouvimos este Deus que fala, nós comungamos este Deus na Eucaristia. E para que nós comungamos este Deus? Para nos tornar semelhantes a Ele. Para cristificar o nosso coração. O que é cristificar o coração, igreja? É fazer com que as ações do próprio Cristo
tenha ação no meu coração. Ou seja, eu ter um coração que ama, como o de Deus, ter um coração que perdoa, como do nosso Deus, um coração que vai se assemelhando ao seu Senhor, um coração que vai se permitindo ser igual ao do seu Senhor. Entende por que ele coloca a questão da família? Né? A gente não é assim, pai e mãe, não tem um filhinho lá, falar, esse aqui parece mais com a mãe, né? O jeitinho. Esse aqui já lembra mais o pai, não é assim? Vai se assemelhando, não é? É mais parecido. Talvez no modo, nas atitudes, no jeito. Se assemelha. Vai se tornando como? Nós estamos nos assemelhando a Deus? A nossa caminhada, a nossa escuta, né? Quantas palavras nós já ouvimos Deus direcionando a nós, né? Nós estávamos lá ouvindo. Mas e aí? Seu coração está sendo conduzido por esta palavra ou é você quem manda? É você que determina? Ou é o Mestre, o Senhor, quem diz, faça? Sim, Senhor, seja feito a tua vontade. Não é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como? É tudo que Deus mais quer de nós. Ouvidos que escutam, coração que acolha. E acima de tudo, a obediência e o desejo de fazer a sua vontade. Porque não tem como dar errado, né? Um coração que se permite ser conduzido pela ação de Deus, não tem como dar errado. Em nada vai querer fazer contrário àquilo que não é a vontade do Pai. Não foi isso que nos garantiu a salvação através da obediência do seu Filho? Em tudo ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Então em tudo ele fez a vontade de quem? Dele? Não, chegou uma hora que ele falou assim, ó Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a nossa oração, amados. Será que nós conseguimos entender na nossa caminhada quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Ou nós nos apegamos aos artifícios externos para nos justificar quando não conseguimos assumir a nossa desobediência? E aí caminhamos com Deus, ouvimos a Deus, mas não nos tornamos semelhantes a Ele em nada. Nem na caridade, nem na esperança, nem na fé. Porque se assemelhar a Deus é crescer nas virtudes. Não tem como ser parecido com o Pai se as nossas ações não nos tornam semelhantes ao Pai. É isso que o Evangelho vem trazer para nós, à luz do entendimento. Toda a nossa caminhada cristã, toda a nossa vida de oração, ela nos ajuda a sermos parecidos com o nosso Senhor. O nosso coração procura a cada dia amar como Ele ama? Ou continuamos ali, né? Sem conseguir perdoar, sem conseguir amar. Então temos que mudar a nossa oração. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser alguém que caminha e não seja semelhante a esta família, a qual o Senhor, pelo batismo, me colocou a pertencer. Não é isso que acontece no sacramento do batismo? Somos filhos adotivos de Deus. Mas nos comportamos como? À medida que nos tornamos parte desta família? Como filhos mesmo ou como rebeldes?
Quantos filhos que são chamados de filhos por Deus, mas se comportam como rebeldes. Então tudo isso é para que a gente possa se atentar e não nos enganarmos com a nossa vida cristã, mas uma vida que não toca e que não muda as atitudes do nosso coração. Não nos enganemos. Deus nos coloca como parte e semelhança dele, de dentro para fora. Porque só Deus sabe e vê o nosso coração. Então que hoje, com muita humildade, como Maria, como será? Às vezes a gente se pergunta, né? Mas Senhor, como será? Como será então? Como é que eu vou mudar o meu coração? Como eu vou conseguir vencer aquela situação da minha vida? Maria fez o questionamento dela, que era, como ela seria mãe, se ela não conhecia homem algum? E talvez você pode agora estar se questionando, mas como eu vou vencer esse trauma? Como eu vou vencer esse mal na minha vida? Ou o mal que me fizeram? Ou a situação que eu vivenciei? Como, Senhor? Eu vou conseguir amar como o Senhor me amou? Como eu, diante dessa situação da minha pequenez? Não foi isso que Maria colocou diante de Deus? E o anjo te respondeu a Maria. Não respondeu? O que ele respondeu a Maria? Maria, não temas. Deus é contigo. Para Deus, nada é impossível. Vamos repetir isso? Repete seu nome. Franciele. Não temas. Deus é comigo. Para Deus, nada é impossível. Foi isso que o anjo respondeu a Maria. E ela tudo guardava em seu coração. Quantas vezes Maria precisou lembrar disso na sua caminhada? Eu garanto você, foram muitas. E uma delas foi naquela noite, prestes a dar à luz ao menino Deus. E não tinha ninguém que a acolhesse. Mas no íntimo do seu coração, aquela palavra ecoava na sua alma. Eu não tenho que temer. Deus está comigo. E para Ele, nada é impossível. Entende o que é viver da palavra de Deus, amados? Isso não dá certo só na vida de Maria, não. Viu? Então, quando Jesus olha para Maria e aponta, quem é minha mãe? É você. Que eu desejo que se assemelhe a ela. Porque se você se assemelhar a ela, você vai estar aqui comigo. É você que eu desejo que seja meu irmão e minha irmã. É esse o desejo de Deus para nós, como igreja. Entende? Como Eucaristia, como palavra, como vida de oração. Entender que este Deus fala, mas ora também nós vamos ter que falar com Deus. Não é isso que o Evangelho diz? Eles estavam ali para falar com Jesus. Mas o que você está falando para Deus, criatura? Está ajudando você a se assemelhar a Ele? Ou você está falando para Deus resolver os seus problemas? Né? Está falando para Deus ajudar você a pagar o carnê lá das Casas Bahia? Pode pedir também. É válido. Mas o que assemelha você a Deus? É isso que você tem que pedir a Ele. O que está impedindo você de se tornar como Ele? É onde você tem que ir até Ele e dizer, Senhor, me ajuda. E é por isso que nós começamos todo momento de oração pedindo quem? O Espírito Santo. Eis que eu irei, mas enviarei sobre vós o meu Espírito e fará vocês serem as minhas testemunhas. Tornará vocês minhas testemunhas. Vou mudar aqui. Eis que virá sobre vós o meu Espírito e tornará vocês semelhantes à minha família.
Como é bonito uma família que o pai, né, coloca para o filho obedece o pai. Não é uma família que cresce em harmonia? Não é uma família que cresce em semelhança? Um filho que não quer desagradar o pai, não quer desagradar a mãe. E assim, todos que estão naquela casa vão crescendo nesta semelhança. Quando você tem um pai e uma mãe que educa, às vezes com a palavra, com a forma de olhar, uma autoridade que não precisa você se exceder, o filho vai se tornando semelhante. Você não percebe? Quando tem um que grita, que vai descontrolado, o filho também vai se assemelhando. Então nós não somos aquilo que nos assemelhamos, que deixamos dominar e conduzir o nosso coração. Então quando as pessoas olham para nós cristãos e veem em nós atitudes semelhantes ao do nosso Deus, as pessoas falam, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas quando não vê, temos que pensar sobre isso. E pedir a Deus esse pedido de fala, para pedir a Ele o que é certo, o que é necessário para mudar o rumo do nosso caminho. Então que hoje, amados de Deus, primeiramente possamos ter o desejo de sermos parte da família de Cristo, de verdade. E que possamos pedir a Deus a sua graça para nos ajudar em nossas misérias. Pedir a Deus o seu auxílio para nos ajudar a vencer aquilo que ainda não nos torna semelhantes a Ele. E com a graça de Deus e com este Pai misericordioso, temos a certeza de que quando Ele escuta de nós esse desejo do nosso coração de sermos inteiramente dEle, com certeza, Ele acolherá e realizará a sua vontade, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida. Quem são aqueles? Minha família, meus irmãos, são todos aqueles que lutam para fazer a minha vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Então que nós possamos ouvi-lo, reconhecê-lo e pedir a Ele o seu auxílio, porque é essa vontade que nos ajudará a desejar ser parte com Ele para sempre, a começar aqui agora. Então que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça nesta caminhada. E que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nós, nos auxilie em nosso sim de cada dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos fechar